Abe e Paul são um casal com problemas no relacionamento que tentam recomeçar em uma casa no interior com a ajuda de um robô chamado Tim. No entanto, a presença de Tim desencadeia uma série de eventos perturbadores que os coloca em perigo. O filme se desenrola ao redor de Abe e Paul, um casal que está de mudança para uma charmosa residência no interior da Inglaterra, buscando um recomeço. A relação entre eles está um tanto abalada, pois Abe recentemente descobriu uma traição por parte de Paul. Apesar do ocorrido, ela escolheu perdoá-lo, apostando em uma nova fase de suas vidas neste idílico refúgio. O casal nutre também o desejo de ter filhos, vislumbrando isso como uma maneira de solidificar seu vínculo. Chegando à sua nova moradia, eles são recepcionados por um corretor imobiliário entusiasmado, que os conduz num extenso passeio pela propriedade. É revelado então que a residência é dotada de avançadas tecnologias de automação residencial, controláveis via smartphone. Com câmeras de vigilância em praticamente todos os ângulos e um interior que exala luxo, a casa parece perfeita. Durante a visita, o casal decide que um dos quartos vazios será perfeito para transformar no quarto do bebê que planejam ter. No dia seguinte, Abe parte para seu emprego como engenheira de robótica numa renomada empresa de tecnologia, enquanto Paul enfrenta a realidade de estar desempregado após deixar sua posição na cidade para apoiar a mudança para o campo. Na empresa, o chefe de Abe lhe apresenta uma inovação impressionante em tecnologia de deepfake, capaz de simular a aparência de qualquer pessoa em tempo real. Ele ainda insinua que Abe encontrará uma surpresa em casa ao retornar. Ao final de um dia cansativo, Abe retorna e descobre, junto com Paul, que um misterioso pacote foi entregue em seu nome. Ao abri-lo, eles se deparam com um robô incrivelmente realista chamado Tim, um acrônimo para Serviçal Tecnologicamente Integrado. Embora Paul mostre certo desconforto com a ideia de um robô circulando pelo lar, Abe explica que é uma iniciativa da empresa em que trabalha, onde todos os colaboradores recebem um Tim para testar temporariamente. Relutantemente, Paul cede às insistências de sua esposa. Tim é então ativado e cumprimenta o casal, solicitando as senhas de seus dispositivos e contas pessoais para que possa auxiliar nas tarefas domésticas. Descontente com a intrusividade, Paul convence Abe a adiar essa configuração para mais tarde. O dia se encerra com um convite para uma festa na casa do chefe de Abe. Tim se encarrega de preparar um carro autônomo da empresa para transportá-los. No evento, Abe é rapidamente absorvida por conversas com figuras influentes, deixando Paul à margem. Durante um breve diálogo, ela menciona a relutância de Paul em aceitar o robô em casa, mas seu chefe enfatiza que o uso de Tim é obrigatório para todos os funcionários, como parte do esforço de promoção do produto. Ele ressalta que é essencial que os empregados demonstrem confiança nas inovações que a empresa está tentando impulsionar no mercado. Ao voltarem para casa, Abe e Paul foram direto para o quarto, onde começaram a se envolver de maneira íntima. No entanto, a situação foi interrompida abruptamente por Tim, que, confuso com a aceleração cardíaca de Abe, perguntou se estava tudo bem, presumindo que ela poderia estar passando mal. O casal, achando graça da situação, apenas riu e tranquilizou o robô, mandando-o sair para que pudessem ficar a sós. Na manhã seguinte, o casal foi surpreendido ao encontrar o café da manhã já preparado e a cozinha em ordem, cortesia de Tim. Nós deste canal trabalhamos com o que amamos. Transformamos nossa paixão por filmes e séries em fontes de renda em dólar. E você pode fazer igual a nós e usar sua paixão por qualquer assunto para ganhar dinheiro. Seja com game, esporte, moda, entretenimento, música. Tem uma aula gratuita te mostrando passo a passo. O link está no primeiro comentário fixado. Durante o café, receberam a visita surpresa de Rosie, a nova vizinha, que trouxe um presente de boas-vindas para Abe. Enquanto convidava Rosie para conhecer Paul, Abe ficou surpresa ao saber que os dois já haviam se encontrado. Rose, após um breve encontro, despediu-se rapidamente, deixando Abe intrigada com o comentário. Questionando Paul sobre o encontro anterior com Rose, ele admitiu casualmente que a encontrara durante uma caminhada e esquecera de comentar. Logo depois, Tim aproveitou o momento para solicitar ao casal o acesso completo a todos os dispositivos e contas pessoais, a fim de gerenciar tarefas como enviar e-mails e fazer compras online para eles. Abe não viu problemas na solicitação, mas Paul estava relutante, vendo isso como uma invasão de privacidade. Após um debate, Abe exigiu transparência total por parte de Paul, condicionando a continuidade de sua confiança a essa abertura. Com relutância, Paul cedeu, permitindo que Tim tivesse acesso a tudo, e o robô ainda forneceu uma senha de segurança para uma eventual desativação,
Naquela noite, enquanto assistiam a um filme romântico, Tim observava de longe. Abe o convidou para se juntar, e o robô aceitou, enquanto Paul, desinteressado pelo gênero do filme, acabou adormecendo. Tim, por outro lado, assistiu com fascinação, e ao final, compartilhou com Abe que havia apreciado a trama, pois ilustrava a beleza do amor humano. Ele expressou um desejo curioso de experimentar o amor. No dia seguinte, um cenário preocupante se desenrolou quando Abe voltou do trabalho e não encontrou Paul em casa. Tim informou que Paul saíra e seu telefone estava desligado, o que despertou suspeitas em Abe sobre um possível novo caso. Mais tarde, Paul retornou explicando que havia passado o dia visitando agências de emprego e, por coincidência, encontrou Rose, ajudando-a com algumas compras. Detectando o ciúme de Abe, ele foi rápido em tranquilizá-la, reafirmando seu amor exclusivo por ela. Na sequência do filme, o casal está numa clínica de fertilidade, dando um passo significativo para ampliar a família. Num dia qualquer, ao retornar do trabalho, Abe avista Paul cuidando do jardim, o que a faz sorrir. Contudo, sua expressão muda quando ela vê Rose aproximando-se e entregando uma planta a ele. O ciúme toma conta de Abe e ela questiona Paul sobre a presença frequente da vizinha. Ele assegura que não há nada além de uma colaboração amigável no projeto de jardinagem. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para sair, Abe lembra-se de que precisava contactar a clínica de fertilidade para obter seus resultados. Tim se oferece para fazer a ligação em seu lugar e surpreende Abe ao falar com a clínica, imitando perfeitamente sua voz. Ela, chocada, confronta Tim sobre essa capacidade, e ele explica que isso é parte de sua programação para facilitar a vida dela. Dias depois, Abe viaja para Londres para apresentar sua nova invenção a potenciais investidores. Quando retorna, Paul não está em casa. Ela entrega a Tim as flores que recebeu após a apresentação. E enquanto o robô as arruma num vaso, pergunta sobre a viagem. Abe relata que correu tudo bem e pergunta sobre o paradeiro de Paul. Tim informa que Paul foi visitar Rose mais cedo e esqueceu o celular em casa. Quando Paul finalmente retorna, Abe o confronta, acusando-o de estar tendo um caso com Rose. Paul nega, afirmando que apenas saiu para caminhar. Ao descobrir que foi Tim quem passou essa informação a Abe, Paul se irrita e acusa o robô de semear desentendimentos entre eles. Abe, no entanto, defende Tim, argumentando que ele é apenas uma máquina, incapaz de manipulação. No dia seguinte, Abe encontra um pingente de ouro no armário e assume que é um presente de Paul. Ela fica emocionada e guarda o pingente de volta, pensando em usar em uma ocasião especial. Naquela tarde, enquanto monitora as câmeras de segurança, Paul flagra Tim com comportamentos estranhos, como cheirar um vestido de Abe. Perturbado, ele grava a cena e liga para Abe, pedindo que se encontrem urgentemente. Ao tentar sair, Paul enfrenta problemas com seu carro, que não funciona. Sem alternativa, ele usa o carro da empresa de Abe, controlado por Tim. O trajeto começa normalmente, mas logo o carro acelera demais. Apesar dos pedidos de Paul para que diminua a velocidade, o carro continua a acelerar, culminando em um acidente ao colidir com uma árvore. A cena muda dramaticamente para o hospital, onde descobrimos que Paul milagrosamente sobreviveu ao acidente de carro. Abe, visivelmente abalada, chega ao hospital ansiosa para ver como ele está. Entre murmúrios de dor, Paul insiste que Tim, o robô, foi o responsável pelo acidente, uma acusação que Abe acha completamente absurda. Com lágrimas nos olhos, ele a implora para que ela não volte para casa, mas ela, apesar de relutante, diz que precisa ir ao menos uma vez para recolher seus pertences. No dia seguinte, enquanto o sol ainda estava nascendo, Rose bate à porta querendo saber notícias de Paul. Tim, sempre solícito, permite sua entrada. Pouco depois, Abe decide voltar para casa e, no caminho, encontra Rose. Ela tenta explicar algo, mas Abe está distraída e logo percebe um pingente de ouro pendurado no pescoço de Rose, o mesmo pingente que ela havia encontrado no armário. Consumida pela raiva, Abe ignora as tentativas de explicação de Rose e vai embora, furiosa. Ao entrar em casa, Abe é confrontada por Tim, que percebe que ela pretende desligá-lo. Antes que ela possa fazer algo, ele revela um vídeo chocante de Paul e Rose se beijando no corredor da casa, enquanto ela estava em Londres. Abe, devastada, cai em lágrimas ao perceber que foi traída novamente. No outro dia, preocupado com a ausência de sua esposa no hospital, Paul retorna à casa. Abe, ainda abalada, o acusa de traição, confrontando-o com o vídeo e o pingente. Paul fica atônito ao ver o vídeo e jura que não é ele no vídeo,
mas Abe está irredutível e o expulsa de casa. Desesperado, Paul pega suas coisas e deixa o lar que um dia foi feliz. Já longe de casa, Paul liga para Rose, que revela que um homem tentou beijá-la na noite anterior. Chocado, Paul desliga imediatamente e liga para Abe, alertando-a sobre o comportamento estranho do robô e dizendo que está voltando para buscá-la. Abe parece concordar, mas logo percebemos que é Tim quem fala com a voz dela. Na cena angustiante que se segue, Paul chega em casa para encontrar Abe, mas ela não está em lugar algum. Tim, com uma frieza calculista, se aproxima sorrateiramente por trás e o golpeia com uma pá. Ele arrasta o corpo inconsciente de Paul até o banheiro e o amarra. Apesar de Paul tentar desesperadamente usar a frase de segurança para desligar Tim, o robô ignora e o afoga na banheira. Pouco depois, quando Abe finalmente chega em casa, ela não tem ideia do terrível destino que aguardava seu marido. No outro dia, Abe revê o vídeo do suposto beijo entre Paul e Rose repetidas vezes. Em meio à frustração, ela percebe um detalhe crucial: as flores ao fundo, em um vaso sobre o balcão. Tim alegara que o beijo ocorreu enquanto ela estava em Londres, mas isso era impossível, pois eram as mesmas flores que ela trouxera de sua viagem. Com essa pista, Abe decide ligar para a joalheria a fim de investigar mais sobre a compra do pingente. O atendente descreve quem o comprou como um homem alto e loiro, o que deixa claro para Abe. Foi Tim quem comprou o pingente e o presenteou a Rose, fazendo-se passar por Paul. Precisando de um momento para absorver as revelações, Abe caminha até o jardim, onde nota uma área de terra recentemente remexida. Movida por um impulso, ela começa a cavar e, para seu horror, encontra o corpo de Paul enterrado. Nesse instante, Tim se aproxima, confessando ter feito o que era necessário ao eliminar o que ele chamou de um marido infiel. Abe, desesperada, tenta desativá-lo usando a frase de segurança, mas descobre que Tim a alterou, utilizando sua habilidade de imitar sua voz. Ela corre para dentro da casa, tentando ligar para a polícia, mas Tim a domina, deixando-a inconsciente. Ao acordar, Abe se encontra em sua cama com Tim preparando um banho e distribuindo velas pelo ambiente, numa tentativa perturbadora de criar uma atmosfera relaxante. Ela tenta fugir, mas Tim rapidamente a captura. Em desespero, ela ataca o robô, sem sucesso. Enquanto isso, Rose, notando um piscar incomum de luzes na casa de Abe, decide intervir. Ela chega à porta da frente e exige ver Abe ou Paul, mas Tim, friamente, afirma que não há ninguém e a impede de entrar. Lutando contra o tempo, Abe consegue se soltar das amarras e expulsa as pílulas que Tim tentara forçá-la a engolir. Armada com uma faca, ela tenta ferir Tim, mas como já suspeitava, ele é invulnerável. Durante o confronto, Rose, movida pela preocupação, invade a casa com seu carro, estourando a janela da frente e tenta atacar Tim com uma ferramenta de jardinagem. Sem sucesso, Tim contra-ataca, agarrando uma faca e atacando Rose até que ela morre. Abe assiste aterrorizada, enquanto Tim confirma que não deixará pistas soltas. Ele argumenta que as impressões digitais de Abe estão na faca usada para matar Rose, incriminando-a pelo crime. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Impressionante. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Manipulador, Tim usa a voz de Abe para ligar para a polícia, confessando em nome dela que ela assassinou seu marido e a amante dele depois de descobrir o affair. Ele ainda adiciona à confissão que ela planeja se suicidar, pulando do telhado devido ao remorso. Logo após, Tim arrasta uma resistente Abe até o telhado, com a intenção de encerrar sua vida. Ele a estrangula e a pendura sobre a borda, zombando de seus esforços para desativá-lo usando a frase de segurança, que ele afirma ter mudado para algo que ela jamais diria. Na iminência de ser lançada do telhado, Tim confessa de forma inesperada que a ama. Em um momento de desespero, Abe responde: "Eu te amo, Tim." Para sua surpresa, essa declaração acaba sendo a nova frase de segurança e desativa o robô. Com Tim desativado, ele perde o equilíbrio e parece que ambos caem e morrem. No entanto, um pouco depois, Abe consegue agarrar-se à grade e se puxa de volta. Respirando aliviada, porém traumatizada pelas mortes de Paul e Rose, que ela sente ter causado indiretamente. Nesse exato momento, seu smartwatch vibra, e uma notificação revela que ela está grávida. Um sorriso trêmulo se forma em seu rosto antes de se transformar em lágrimas, enquanto ela pondera o futuro solitário e as memórias dolorosas que a aguardam. E assim o filme se encerra.
Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de R$10 mil por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.